Olá meninos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de português. Vamos só relembrar aqui, recapitular. Na aula passada a gente trabalhou a unidade 2. Na unidade 2 a gente viu poemas para ouvir, ler e ver. Comentei com vocês que tudo que a gente observa e interpreta, nós estamos fazendo uma leitura. Se a gente está observando uma pichação, se a gente está observando o quadro, se a gente está observando a capa de um livro, tudo isso a gente está fazendo uma leitura daquilo. Então, toda leitura exige de nós uma interpretação. Tá? Isso foi tema da aula passada, só para a gente recapitular, para a gente dar continuidade à aula de hoje. Na aula passada também deixei para vocês as atividades para que vocês realizassem no livrinho. E a aula de hoje eu não vou corrigir essas atividades. Nós vamos corrigir essas atividades juntos no nosso encontro de sexta-feira agora, tá? Hoje é dia 13, quarta, 14, quinta, 15, dia 15, sexta-feira. Tá no grupo de vocês o horário da nossa videochamada. Então, vocês realizaram as atividades até a página 28. Vocês realizaram até o desafio da página 28, ok? Então, nós vamos começar nossa aula de hoje aqui, na página 28, momento da ortografia. O que é a ortografia? Ortografia é a escrita correta das palavras. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura juntos desse poema, esse poema de Pedro Bandeira. Vou fazer uma leitura para vocês verem que existe diferença em ler com entonação um poema ou simplesmente ler, tá? Vocês vão me falar depois o que vocês acharam. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem. Eu fico muito zangado. Eu tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer, com certeza, minha nossa, que grandão. Eu simplesmente li. Agora eu vou ler, interpretar, utilizando recurso oral e expressão corporal. Ó, pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho que olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então, assim, até a nossa interpretação, quando é lido com emoção, quando é utilizado recurso oral, recurso corporal, linguagem corporal, o nosso compreendimento, nosso entendimento e compreensão facilita, tá? O texto é de quem? Pedro Bandeira. Primeiro traz o sobrenome em letra maiúscula. Isso aí foi uma coisinha do trabalho de vocês. A primeira pergunta foi quem escreveu o texto? E lá embaixo tinha referência. Então, traz o sobrenome em letra maiúscula, depois o nome. Se tiver mais sobrenome, aqui no caso Pedro só tem o sobrenome Bandeira. Se fosse Pedro Miranda Bandeira, ia vir aqui, ó, Bandeira, vírgula, Pedro Miranda, tá? Então, sempre o último sobrenome primeiro em letra maiúscula e depois vem escrito o nome. Isso quando a gente pega a referência, tá? Quando a gente pega a bibliografia, de onde foi tirado. Bibliografia e biografia são coisas diferentes, tá? Seguindo, depois disso aí nós vamos fazer, vamos registrar isso, tá? Tudo que for surgindo e for legal, é interessante que a gente registre no caderno. Por isso faz falta as atividades presenciais, né? Ó, aqui tem a biografia de Pedro Bandeira. Nós estamos falando quem é Pedro Bandeira, tá? Aí vai explicar para vocês a diferença entre letras e fonemas. A gente pode utilizar mais de uma letra, que são os grafemas,
e ter um único som. Por exemplo, QU junto tem um único som, tem só o som de que. Ó, QU junto aqui formou a palavra queixo. Mas, tia Luciana, e o U? Não, eu não pronunciei o U, ó. Senão ia ficar coeixo. Não é coeixo que a gente lê. Por que isso? Porque sempre antes da vogal E e I, eu uso QU ou GU. Então, sempre antes das vogais E e I, é QU ou GU. Se for A, as outras vogais A, O ou U, eu não preciso. Eu posso usar a letra C e posso usar a letra G. É o caso do K, CO, Cu. Aí o que, tia Luciana? Aí eu tenho que usar o QU para dar esse som, tá? O C sozinho tem o som do K, mas quando junta com a vogal A, O ou U. Quando vocês aprendem lá na alfabetização, vocês aprendem K, Có, Cu. O que e o que não aprende, só aprende depois porque a gente fala que é uma dificuldade. Por quê? Para vocês entenderem que para ter o som de que e que vem antes do E e do I, eu tenho que usar duas letrinhas para ter um único fonema, que é o caso do QU e do GU. É a mesma coisa do gagogu. Por que eu não aprendo ga, ge, gi, gogu? Porque eu teria que escrever assim, ó. Deixa eu ver aqui, se eu consigo mostrar para vocês. Ó, vou pegar aqui. K. Eu faço, se eu escrever assim, K, que, que, ó, cu. Lá na alfabetização vocês aprendem assim? Não, tia Luciana, tá escrito, ó, K, se, si, có, cu. Então, a letrinha E e a letrinha I, por que vocês não aprendem essa família inteirinha lá na alfabetização? Porque para manter esse som, para manter esse fonema, eu uso o QU. O QU antes do E e o QU antes do I. Aí sim eu tenho a família completa, ó. K, que, ki, có, cu. Porque se eu colocasse apenas a letrinha C, eu ia ter K, C, Si, Co, Cu. Então, assim, são os mistérios da língua portuguesa. Eu preciso de duas letrinhas antes do E e do I para fazer o som do K, que é o fonema K. O que é fonema? É o som. O mesmo para H, Gó, Gu. É outra família que vocês aprendem só assim quando vocês estão aprendendo a ler. Por que eu não aprendo o Gé e o Gui? Porque aí tem que escrever assim, ó. Gé, Gui. Então, antes da vogal E e da vogal I, para ter o som do G, eu tenho que usar GU. Entenderam? Não, mais ou menos. Nós vamos entender isso ao longo do tempo e na prática, tá bom? Vamos continuar aqui com o livrinho. Então, aqui o livro traz para vocês atividades, né, para vocês observarem a pronúncia e separar de acordo com o que está sendo pedido. Vocês vão observar a letra e o fonema. Aí aqui vem falando o que a tia Luciana explicou para vocês. QU antes do E e do I, para ter o som de K. O C tem o som de K antes do A, do O e do U. A mesma coisa com a letra G. O G tem o som de G antes do A, do O e do U. Mas antes do E e do I, o G sozinho não tem som de G. Tem que utilizar o GU para ficar o Gé e o Gui. A mesma coisa, que e que, eu uso o QU, não o C, tá bom? É isso que está explicando para vocês, tá? Mas aí vocês vão realizar as atividades
e nós vamos corrigir na próxima semana, porque sexta-feira que vem agora, sexta-feira dia 15, a gente vai corrigir as atividades da aula passada, que é até a página 28. A mesma coisa para SS e S. Os dois S juntos no meio da palavra, eles ficam fortes. Ele sozinho, no meio de vogais, ele tem o som de Z. Ó, desenho é o S sozinho. Aí o S ganhou o som do Z. Se fosse com duas letrinhas S juntas, ele fica forte. Por exemplo, assadeira, ele tem o som de S, tá? Então, vocês vão realizar as atividades e observar o som das palavras. Aqui, ó. Palhacinho Plim Plim. O palhacinho Plim Plim tinha um rostinho saudável, feito de pintura rosa. Um batom muito vermelho se fazia necessário para deixá-lo gozado quando se olhava no espelho. Quem escreveu? Não sabemos. Quem editou o livro, né, pegou esse texto desse site aqui, porém o autor não colocou o nome dele na hora de escrever o texto. Então, por isso, o autor desconhecido. Aí aqui vem algumas perguntinhas sobre o texto. Vem as observações, ó. S, quando começa a palavra, tem som de S. O S entre vogais tem o som de Z, que é o caso do desenho, que eu falei para vocês. Palavras com SS tem som de S. Então, quando o S está no meio da palavra, para ele ter som de S, tem que ter dois S's. Se tiver um só, ele tem o som de Z, tá bom? No meio das vogais, entre as vogais. E aqui atividades, ó, a palavra desenho que eu falei. Mesa, ó, o Z, mesa. Aqui o S no meio da palavra, ó, passado. Como são dois S's no meio, ele tá com som de S, certo? E o sensível, tia Luciana? Não tem som de Z, não. Sensível? Não, porque não é entre duas vogais. Ele só tem o som de Z quando ele está entre duas vogais, ok? Vamos para a regra do R e RR. O R, ele é fraco sozinho no meio da palavra e fraco no final da palavra. Mas se ele estiver no começo da palavra, ele é forte. E se ele estiver no meio da palavra, ele é fraco. Porém, se ele der a mãozinha para outra letra R, ele fica forte. Foi o que vocês aprenderam também lá na alfabetização. Então, o R, para ele ficar forte no meio da palavra, ele tem que dar a mãozinha para outra letra R. Por exemplo, se ele tivesse aqui, ó, um R sozinho, como que eu ia ler? A linguinha treme, ó. Irritar. Mas como tem dois R's, ele tá forte, fica irritar, tá? Então, o R, ele é forte no começo da palavra e quando ele tá junto com a outra letrinha R no meio da palavra. Se ele tiver sozinho no final e sozinho no meio, ele fica fraco, fraco, a linguinha da gente treme na hora de falar. Vamos pronunciar as palavras, ó. Irritar, ele tá forte, porque tem duas letrinhas R's. Por, ele está fraquinho, porque ele está sozinho no final. Coração, ele está fraquinho, ele treme, porque ele está sozinho no meio da palavra. Ó, re tá forte, ele está sozinho no começo ele é forte. Creio, ó, creio, ele está sozinho no meio da palavra. O mesmo para escuro e dorme, viu? A linguinha treme quando ele está sozinho. Também tem atividades com R e RR. Existe uma regrinha, gente, para separar as sílabas. Palavras com SS e RR, na hora de separar, também é uma regrinha que vocês aprenderam lá na alfabetização.
Duas letrinhas iguais juntas, na hora de separar, a gente tem que separar elas, senão elas brigam. Você lembra disso? Quando a tia ensinou lá atrás para vocês? Então, na hora de separar a palavra carro, vamos abrir aqui, deixa a tia Luciana escrever, eu gosto de escrever para mostrar. Quando a gente vai separar a palavra carro, vamos lá, ensinei para vocês bater palma. Carro, eu separo assim. Opa, peraí. Carro, eu separo assim? Carro. Porém eu não posso deixar as duas letrinhas iguais juntas, porque senão elas brigam. Então separa assim, ó, carro, ok? A mesma coisa para SS. Passou. Tô pegando palavrinha pequena para ficar mais fácil. Passou. Separa assim? Não, tia Luciana, não posso deixar os dois S juntos, senão eles brigam. Então, passou, passou, certo? Ok? Então, respondi sem querer para vocês, mas vocês vão responder com as palavras de vocês. Aqui, a pergunta é: igual ou diferente? A separação das sílabas das palavras escritas com SS e RR acontece da mesma forma? Se vocês responderem só sim ou não, eu vou puxar a orelha de vocês. Vocês vão colocar sim e por quê e não e por quê, ok? Tô brincando, viu? Vamos continuar a leitura. O texto digital, o livro digital da tia cortou aqui, eu vou ler no meu livro, tá? Momento oralidade. Lendo para ouvir o som das palavras. No estudo da ortografia dessa unidade, você percebeu que às vezes o som das letras não correspondem à escrita delas. A pronúncia correta é muito mais importante para que possamos perceber os detalhes das palavras, não é mesmo? Acompanhem no livrinho de vocês, tá, gente? Página 32. Por isso, vamos brincar de trava-línguas. Olha aí aparecendo, ó, trava-línguas é outro gênero textual, tá? Então, vocês aprenderam que a leitura de imagens, a leitura de poema, a leitura da biografia é um tipo de texto e trava-língua também é um tipo de texto, tá? Você e os colegas podem escolher alguns trava-línguas e compartilhar. Ah, tia Luciana, então isso aí é pra gente fazer aí na escola. Não, senhores, vocês vão fazer essa atividade e nós vamos compartilhar ela no nosso momento de sexta-feira, junto com a correção da atividade até a página 28. Vamos lá, vamos ler o trava-língua. O rato roeu. O rato roeu a rica roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar. Vocês repararam, observaram que eu pronunciei várias vezes o mesmo fonema, o mesmo som, ra, re, não foi? Rato roeu a rica roupa do rei de Roma. Então, eu falei várias vezes o mesmo fonema. E quando eu falo isso muito rápido, a língua trava, por isso que chama trava-língua. O peito do pé do Pedro é preto. 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Fala isso rapidinho para vocês verem se a língua não dá uma travadinha. Vocês vão no caderno de vocês, colocar a data de hoje e escrever para mim um trava-língua. Aqui, ó, Uberaba, 13 de maio, quarta-feira. Atividade 1, trava-língua. E vão escrever um trava-língua que vocês vão pesquisar no Google ou com quem tiver aí na casa de vocês. Fala pra mim, mãe, fala um trava-língua pra mim, vó, tio, prima, primo. Mas vocês conseguem também realizar essa pesquisa sozinhos, viu? Bom, então essa é uma atividade. Vocês vão copiar no caderno de vocês, caderno de português, um trava-língua.
Continuando o livro. Próxima página. Use a criatividade, a expressão oral, que é a fala, os movimentos corporais, que foi o que a tia Luciana fez na hora de ler aquele poeminha para vocês, para declamar o trava-língua e se divertirem. Quando que vocês vão declamar esse trava-língua? Sexta-feira, na nossa reunião, na nossa atividade que nós vamos fazer, tá? Na nossa videoaula. Combinado? Não quero, tia Luciana, eu tenho vergonha. Não tem problema não, a tia entende. Se quiser mandar para mim no WhatsApp, tá? Pode gravar um vídeo de vocês, eu vou ficar muito feliz de ver, tá? Mas se não quiser também, algumas crianças vão ler, a tia Luciana vai trazer mais alguns trava-língua pra gente ler junto, combinado? Momento de gramática. Vocês já aprenderam sobre substantivo próprio, substantivo comum, inclusive realizaram os trabalhos. Fiquei muito feliz com a correção dos trabalhos, viu, gente? A maioria não tirou menos que 9, tá? Fiquei muito satisfeita com o capricho, organização, dedicação. Eu acredito que todos tenham realizado o trabalho sem dificuldade, porque ninguém me chamou para tirar dúvida, tá? Qualquer coisa, lembrando que pode chamar a tia, que a tia tá aqui é para isso mesmo, viu? Continuando, substantivo próprio e comum, vocês já aprenderam, então tem algumas atividades aqui, e a gente até registrou isso no caderno. Tem algumas atividades que envolvam substantivo próprio e comum, masculino e feminino, inclusive teve algumas frases lá, passe para o feminino, passe para o masculino. Continuando, agora vem a parte que a tia Luciana quer falar para vocês. Substantivos também existe a classificação simples ou composto. Eu trouxe aqui para vocês pausam o vídeo ou então printa a telinha do celular, vocês vão copiar isso aqui também no caderninho de vocês. É um esqueminha, né, só para explicar substantivo simples e composto. O substantivo chuva é formado por um único elemento, então ele é considerado substantivo simples, é aquele formado por um único elemento. Exemplo: tempo, sol, cadeira, janela, chuva, é um único elemento, então ele é simples. E agora a palavra guarda-chuva, eu usei duas palavrinhas para formar o nome desse objeto. Então, a partir do momento que eu usei duas palavrinhas ou mais, aí ele formou um substantivo composto. Ó, ele é formado por dois elementos, a palavra guarda mais a palavra chuva. Substantivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Pé de moleque, beija-flor, passa-tempo. Então, eu usei duas ou mais palavras para dar um nome, para formar um substantivo. Aí, esse é o composto. Quando eu utilizo uma palavrinha só, eu tenho um substantivo simples. Então, só deixem esse registro no caderno de vocês, que é importante para a gente ter uma organização nos nossos estudos, para a gente ver o que a gente já aprendeu até hoje. E para quando a tia Fran voltar também, ela ter uma noção e dar continuidade com vocês de onde a gente parou. Ok? Então, vamos voltar para o livro. Então, aqui vem atividades, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Vem atividades sobre substantivo simples e composto. Vocês vão realizar no livro de vocês e nós vamos corrigir na próxima aula. Aqui, ó, ligue as palavras da coluna a seguir formando substantivos compostos. Amor, amor rima com, ó, amor flor, amor perfeito, amor quente, amor espada. O que será? Vocês vão ligar e formar substantivos compostos. Bom, acho que passei errado. Fazendo uma pesquisa. Nessa unidade, você leu diversos poemas e conheceu o poema visual. O que é o poema visual? É aquele que tem o caligrama que eu mostrei para vocês, que as palavras formam um desenho. Pensando nisso, vamos fazer uma pesquisa para descobrir mais poemas que foram escritos especialmente para crianças.
É o caso aquele lá do funil, cabeça de funil, que eu pedi para vocês lerem na aula passada, para vocês, deixei como sugestão de leitura, que a gente vai falar também na nossa aula de sexta. Os poemas de Pedro Bandeira, ele é um autor infanto-juvenil e como eles tem vários outros, tá? Então vocês vão buscar livros, revistas na biblioteca da escola, não tem jeito, a nossa escola está fechada, a gente infelizmente tem que continuar assim, né? Até ver o que vai ser decidido. Ou então até mesmo através de sites na internet. Então bate aí no Google, poemas infanto-juvenil. Então vai aparecer um monte de poema bacana. Sua tarefa é encontrar um poema que seja destinado ao público infantil, ou seja, que seja um poema para crianças, tá? Então vocês vão pegar um poema que seria para crianças e vamos ver. Como fazer a sua pesquisa? Siga os passos indicados para realizar a pesquisa. Aqui fala na biblioteca, mas não tem como, né? Então vamos adequar. Usa o Google, às vezes tem algum livro de poemas da mãe de vocês, do pai, ou às vezes alguma tia. Você vai escolher um poema que tenha sido escrito para crianças. Copiar esse poema em uma folha de papel, não. Vocês vão copiar esse poema no caderno de vocês e ilustrar ele, ok? Depois vocês vão me mostrar. Se alguém quiser ler também esse poema, se for o caso de vocês é a primeira videoaula, a gente faz até uma adicional, a gente combina lá. Se não der tempo da gente ler tudo, a gente combina um outro dia, para vocês continuarem a leitura desses poemas. Só que não é simplesmente ler o poema. Lembra que a gente tem que ter entonação, a gente tem que ter expressão. Foi o caso deixa eu voltar aqui. Que foi o caso do pontinho de vista. Na hora que a formiguinha olha para mim, minha nossa, que grandão! Então assim, tem que ter expressão. Isso é declamar, não é apenas ler. Eu li o poema e eu declamei o poema. O escutado, quando a gente está escutando uma declamação do poema, não é mais gostoso de entender? Organizem as exposições em um varal, também não conseguimos fazer essa atividade. Então, a única coisa que a tia Luciana pede, pesquisar um poema que é escrito para crianças, copiar ele no caderno de vocês, ilustrar e nós vamos declamar esses poemas, tá? Se vocês não quiserem declamar, depois a gente faz uma outra forma de atividade. Momento produção escrita, a gente vai deixar para nossa próxima aula. Combinado, meninos? Ó, quero deixar aqui registrado, a tia Luciana está adorando trabalhar com vocês. Pena que a gente não tá juntinho, só mesmo online, né? Mas vamos ter essa oportunidade nessas videochamadas. Por enquanto a gente vai começar com 40 minutinhos por semana, né? Que vocês já têm as outras aulas também durante a semana para não sobrecarregar as atividades, mas logo logo a gente vai aumentar esse tempo. Um beijo, até a próxima aula e espero que vocês estejam gostando das minhas aulas. Qualquer dúvida, a tia Luciana está à disposição. Um beijão, tá? Até a próxima.